Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos trabalhar com um conceito bastante complexo da sintaxe, que são as funções do pronome se. Eu sou a professora Marcela, espero que ao final desse vídeo você se sinta seguro para classificar essas funções sintáticas. Há pressupostos desses conceitos, como as vozes verbais. Então, se você não sabe muito bem o que está por trás dessa classificação, é importante que você volte a alguns vídeos para depois voltar aqui. Eu te espero. Para fazer a classificação desses pronomes se que aparecem nessas frases, a gente precisa seguir alguns procedimentos. O primeiro desses procedimentos é pensar no sentido que esses pronomes podem adquirir dentro das frases. Por isso, eu vou começar por essas duas últimas frases aqui. Quando a gente olha para esse pronome e para esse pronome, a gente provavelmente consegue encontrar um sinônimo. Por exemplo, cortou-se com a faca. Quem? Alguém. Então, essa pessoa cortou a si mesma com a faca e abraçaram-se fortemente. Essas pessoas abraçaram uma a outra fortemente. Se eu encontro algum desses sentidos para o pronome ser, e eu quero que você olhe para as frases anteriores, esses sentidos não serão possíveis, não tenho como pensar vendem-se terrenos a si mesmos, ou precisa-se de médicos uns aos outros ou a si mesmos. Esse sentido não cabe dentro dessas frases. Então, se couberem essas traduções aí de a si mesmo ou um ao outro, trata-se, portanto, de um pronome que está dentro da voz reflexiva. Então, nesse caso, significando a si mesmo, o pronome ser é um pronome reflexivo. Se ele significar um ao outro, se trata de um pronome reflexivo recíproco. Então, no vídeo anterior, a gente viu a voz reflexiva e a voz reflexiva recíproca. Volta lá para entender isso melhor, tá? Então, significou a si mesmo, um ao outro, reflexivo, reflexivo recíproco, respectivamente. Vamos voltar para as frases anteriores. Nessa primeira, o vendem-se terrenos, eu preciso perceber que terrenos é o sujeito simples dessa frase. No vídeo anterior, a gente viu que essa frase equivale a terrenos são vendidos. Portanto, os terrenos são o sujeito simples dessa frase. Se você tem dificuldade para fazer essa transição, um jeito simples de perceber é analisar sintaticamente o verbo vender. Nos vídeos lá de transitividade verbal, a gente viu que esse se trata de um verbo transitivo direto, ou seja, quem vende, vende algo, o que? Terrenos, tá? Então, terrenos são vendidos, ok? Então, se for esse o caso, eu encontro aqui, portanto, um verbo transitivo direto que está seguido de ser. Ok? Então, se for esse o caso, esse se aqui está fazendo uma voz passiva, que é exatamente o que a gente viu escrito ali do lado, formação de voz passiva. Então, se trata de um pronome apassivador. Se você não sabe muito bem o que é voz passiva, volte a alguns vídeos para aprender esse conceito, senão você não vai conseguir classificar o pronome ser. Da mesma forma, olhando para esse verbo da frase de baixo, eu consigo perceber que não é um verbo transitivo direto. Quem precisa, precisa de algo. Olha aqui a presença da preposição. Há também uma aula lá em morfologia que explica as preposições. Então, o verbo precisar é um verbo transitivo indireto que está seguido de ser. Então, quem precisa, precisa de algo,
seguido de se. Eu encontro a seguir ao se a presença de uma preposição. Nessa frase, quando eu pergunto quem precisa de médicos no hospital, eu não sei. A resposta que me vem é que alguém precisa. Então, eu não encontro o sujeito. Trata-se, portanto, de uma frase com sujeito indeterminado. Quando, portanto, eu não consigo localizar quem é o autor dessa ação verbal. Se for esse o caso, ou também se houver a presença de um verbo intransitivo, como na frase mora-se bem nesta cidade, então esse verbo intransitivo for seguido de se, eu vou fazer um pronome, eu vou ter a presença de um sujeito indeterminado, então esse se vai se tratar de um índice que indetermina o sujeito, portanto, um índice de indeterminação do sujeito, certo? Então, localizou essa característica de verbo, percebeu a presença do sujeito indeterminado, trata-se de um índice de indeterminação do sujeito. Então, relembrando, significou a si mesmo, pronome reflexivo, significou um ao outro, uma a outra, pronome reflexivo recíproco. Percebi a presença de sujeito, o verbo é transitivo direto, está seguido de se, formou voz passiva, pronome apassivador. Portanto, vendem-se terrenos igual a terrenos são vendidos. O sujeito está na frase. Encontrou um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo. Eles estão seguidos de se, eu vou encontrar a presença de sujeito indeterminado. Então, esse se é um índice de indeterminação do sujeito. E é só isso. É fácil, né? É complexo porque envolve vários passos, mas é só seguir que dá certinho. Espero você no próximo vídeo. Até lá!